A pressão aumentou. Depois da quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático de Lulinha, o filho do presidente, a defesa política do governo entrou em campo e entrou forte. Enquanto as investigações avançam no Supremo e na CPI do INSS, aliados de Lula passaram a reforçar um argumento central: o presidente não interfere na Polícia Federal. Ao mesmo tempo, no campo jurídico, a defesa sustenta que não há prova concreta contra o filho do presidente. Mas quando aparecem mensagens falando em mesada de R$300 mil, pagamentos que somam R$1,5 milhão e diálogos pedindo para sumir com telefones, a situação deixa de ser apenas política e passa a exigir esclarecimento técnico. A pergunta agora não é apenas se há culpa ou inocência. A pergunta é: os indícios justificam a pressão crescente ou estamos diante de mais uma disputa narrativa em torno do poder? Já deixa o like e comenta: você acha que esse caso é mais jurídico ou mais político? Vamos analisar ponto por ponto. O ponto central das suspeitas envolve Antônio Carlos Camima Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como um dos principais lobistas do esquema de desvio de aposentadorias e pensões. Durante as investigações, a Polícia Federal identificou 5 pagamentos de R$300 mil feitos por uma empresa ligada ao Careca para uma empresa da empresária Roberta Luchinger, totalizando R$1,5 milhão. Até aqui, isso por si só não envolve diretamente Lulinha. O elemento que levou o caso foi uma troca de mensagens de WhatsApp em que o Careca, ao ser questionado sobre um desses pagamentos, teria respondido que o valor era para o filho do rapaz. Não há menção expressa ao nome de Fábio Luiz. Mas a interpretação dessa frase passou a ser o centro da controvérsia. Além disso, um ex-funcionário do Careca afirmou em depoimento à PF que o lobista dizia pagar uma mesada de R$300 mil a Lulinha para ajudar uma empresa, a Old Cannabis, a vender produtos de canabidiol ao Ministério da Saúde. É importante destacar, trata-se de relato de testemunha. Não há, até o momento, documento público que comprove transferência direta de valores ao filho do presidente. Outro trecho que chamou atenção envolve mensagens da empresária Roberta dizendo que acharam um envelope com o nome do nosso amigo durante busca e apreensão. O envelope tinha o nome Fábio Ingressos para um show. Em seguida, aparece a mensagem: Antônio, some com esses telefones. Joga fora. Essas frases, isoladamente, geram suspeita. Mas a defesa afirma que estão fora de contexto. Na minha análise, o que existe até agora é um conjunto de indícios indiretos, pagamentos para uma empresária amiga da família, menções ambíguas em mensagens e depoimentos de terceiros. Isso é suficiente para a investigação? Sim. É suficiente para a condenação pública? Não. O desafio agora é separar indício, interpretação e prova concreta, porque é exatamente nesse espaço que a narrativa política cresce. Assim que a quebra de sigilos veio a público e a pressão aumentou, o governo e os aliados de Lula passaram a adotar uma linha clara de comunicação: o presidente não interfere na Polícia Federal. Esse argumento virou praticamente um mantra entre parlamentares da base. A comparação com o governo anterior apareceu imediatamente, reforçando a ideia de que, diferente de outros momentos da história recente, agora a PF teria liberdade para investigar. Essa é uma estratégia política inteligente. Ao deslocar o debate para o campo institucional, o governo tenta transformar a narrativa de suspeita em narrativa de transparência. O recado é simples: se há investigação, é porque não há interferência. Mas essa linha de defesa não responde diretamente às suspeitas levantadas, ela responde à crítica política. No campo jurídico, a defesa de Lulinha sustenta que não há prova concreta de que ele tenha recebido valores do Careca do INSS ou feito lobby no Ministério da Saúde. O advogado pediu acesso integral ao inquérito que tramita no STF, alegando que há uma campanha midiática baseada em dados parciais e sigilosos. Esse movimento é comum quando a investigação ganha visibilidade pública antes da conclusão técnica. Já o advogado da empresária Roberta confirmou que ela recebeu pagamentos do Careca, mas afirmou que os valores eram lícitos e referentes a serviços de relações institucionais na área de cannabis medicinal. Segundo ele, ela efetivamente esteve no Ministério da Saúde tratando de questões regulatórias e não repassou dinheiro a Lulinha. Também argumenta que as mensagens divulgadas estão fora de contexto e fazem parte de diálogos mais amplos. Na minha avaliação, estamos diante de um embate em duas frentes. De um lado, a investigação tenta esclarecer se há conexão financeira indireta entre pagamentos e influência política. De outro, a defesa tenta demonstrar que amizade não é crime, que prestação de serviço não é desvio e que narrativa não é prova. O problema é que, quando o nome envolve o filho do presidente, qualquer indício ganha dimensão nacional.
E aí o debate deixa de ser apenas jurídico e ele se torna inevitavelmente político. Um ponto que não pode ser ignorado é o das relações pessoais. Lulinha nunca negou amizade com Roberta Luchinger. Segundo interlocutores, ela é uma das melhores amigas da esposa dele. Além disso, há relatos de proximidade com outros investigados, como Gustavo Gaspar. Amizade, por si só, não é crime. Mas, em investigações que envolvem dinheiro público e lobby, o entorno passa a ser observado com lupa. A Polícia Federal identificou pagamentos do Careca para empresas ligadas à empresária e também movimentações em dinheiro envolvendo outros nomes citados no inquérito. A questão que surge é: houve apenas relações sociais e comerciais legítimas ou existiu uma ponte informal de influência? Essa é a linha que a investigação tenta traçar. É aqui que o caso ganha peso político. Quando empresários, lobistas e amigos pessoais aparecem no mesmo contexto investigativo, a discussão deixa de ser apenas sobre transferências bancárias. Ela passa a envolver possível acesso privilegiado, portas abertas e ministérios e influência indireta. Mesmo que nada seja comprovado, a proximidade gera questionamento público. Por outro lado, a defesa insiste que não há prova de que qualquer valor tenha sido repassado a Lulinha. Sustenta que as menções são indiretas, que o nome Fábio em um envelope não prova destinatário e que o depoimento de um ex-funcionário não equivale à confirmação financeira. Em termos jurídicos, isso é relevante. Indício não é condenação. Na minha leitura, esse é o ponto mais sensível do caso. O Brasil já viu, no passado, escândalos envolvendo o entorno do poder. E sempre que surgem conexões entre lobistas e familiares de autoridades, a desconfiança pública aumenta automaticamente. A pergunta que fica é simples: estamos diante de coincidências ampliadas politicamente ou de uma teia que precisa ser esclarecida com profundidade? Depois da sessão tumultuada da CPI, veio a informação de que o ministro André Mendonça já havia autorizado, ainda em janeiro, a quebra dos sigilos de Lulinha a pedido da Polícia Federal. Ou seja, antes mesmo da votação na comissão, a investigação já tinha avançado no campo judicial. Esse detalhe é importante por dois motivos. Primeiro, porque desmonta a ideia de que tudo começou na CPI por iniciativa exclusivamente política. A PF já havia solicitado a medida ao Supremo. Segundo, porque coloca o caso em um patamar mais sério. Quando a quebra de sigilo é autorizada por um ministro do STF, significa que o pedido passou por análise técnica mínima de plausibilidade. Agora, é essencial fazer a distinção correta. Quebra de sigilo não é condenação. É ferramenta de investigação. Ela serve justamente para verificar se há movimentação financeira ou comunicação que confirme ou descarte as suspeitas. Mas, politicamente, a imagem que fica para a população é forte: filho do presidente com sigilo bancário, fiscal e telemático quebrado. Para o governo, isso aumenta a pressão. Mesmo que aliados reforcem que Lula não interfere na PF, o desgaste é inevitável. Em política, muitas vezes o problema não é a condenação, é a investigação. O simples fato de existir quebra de sigilo já vira munição no debate público. Na minha avaliação, esse é o momento em que o caso deixa de ser apenas rumor e entra na fase concreta da apuração técnica. Se os dados confirmarem irregularidade, o impacto será enorme. Se não confirmarem nada, o governo vai argumentar que houve exploração política. Mas até lá, o ambiente permanece sob tensão. E quando envolve o entorno do presidente, cada movimento ganha peso dobrado. Um ponto que chama atenção é a linha de defesa adotada por aliados do governo. Em vez de focar apenas na ausência de provas contra Lulinha, muitos passaram a reforçar um argumento político: Lula deixa a Polícia Federal investigar. A comparação com o governo Bolsonaro foi imediata, especialmente em relação à troca de delegados da PF mencionada por Sérgio Moro em 2020. Essa estratégia tem objetivo claro. Ao deslocar o debate para a autonomia institucional, o governo tenta ocupar o terreno moral. A mensagem é: não há interferência, portanto não há medo da investigação. É uma forma de transformar pressão em argumento político. Mas existe um detalhe importante. O fato de não haver interferência não elimina a necessidade de esclarecimento. Autonomia da PF é obrigação institucional, não favor político. A narrativa pode funcionar para mobilizar a base, mas não resolve o mérito das suspeitas. Politicamente, essa comparação também reativa a polarização. O caso deixa de ser apenas sobre indícios envolvendo pagamentos e mensagens e passa a ser parte de uma disputa maior entre campos políticos. Isso aumenta o barulho e dificulta a análise fria dos fatos.
Na minha leitura, essa linha de defesa é eficaz no curto prazo para a blindagem política, mas o que realmente vai determinar o impacto do caso são os dados que surgirem da quebra de sigilo. No fim, narrativa sustenta discurso, prova sustenta reputação. Outro elemento que ganhou força é a crítica da defesa sobre campanha midiática, com vazamentos parciais do inquérito. Sempre que investigações correm sob sigilo e trechos aparecem na imprensa, surge o debate: estamos diante de vazamento seletivo ou de interesse público legítimo? A imprensa cumpre o papel fiscalizador, mas também influencia a percepção pública. Quando mensagens como "some com esses telefones" aparecem isoladas, o impacto é imediato. A defesa afirma que os diálogos estão fora de contexto e que o conteúdo completo ainda não é público. Aqui entra um ponto delicado. Em casos que envolvem familiares de presidente, qualquer fragmento vira manchete. E manchete molda opinião. A disputa não é apenas jurídica, é comunicacional. Politicamente, quem controla a narrativa ganha vantagem. Se a versão predominante for a de suspeita consistente, o desgaste aumenta. Se a versão for a de acusações frágeis amplificadas politicamente, o efeito pode se inverter. Na minha análise, esse caso mostra como investigação e comunicação caminham juntas. Hoje, não basta ter razão jurídica. É preciso sobreviver à arena pública enquanto a apuração acontece. Mais do que um caso isolado, o que está em jogo é a credibilidade institucional. Quando o filho do presidente aparece citado em investigação sobre desvio de aposentadorias, a régua de cobrança sobe automaticamente. Não porque exista condenação, mas porque o entorno do poder exige transparência redobrada. Se ficar comprovado que não houve repasse, lobby ou recebimento de recursos ilícitos, isso precisa ser demonstrado com clareza. Se houver qualquer elemento concreto, a repercussão será inevitável. A fase agora é de apuração técnica. O Brasil já viveu momentos em que suspeitas envolvendo familiares de autoridade geraram crises profundas. Por isso, a forma como o caso será conduzido, com transparência e respeito ao devido processo, é tão importante quanto o resultado final. Na minha leitura, esse é um daqueles momentos em que a investigação precisa andar com serenidade, mas também com firmeza. Nem condenação antecipada, nem blindagem automática. O país precisa de fatos. O que temos até aqui? Pagamentos confirmados a uma empresária amiga da família, mensagens ambíguas, depoimento de ex-funcionário, amizade reconhecida e quebra de sigilos autorizada pelo Supremo. Temos investigação em curso. Não temos condenação. O governo aposta na narrativa da autonomia da PF. A oposição aposta na pressão política. A defesa aposta na ausência de prova concreta. No meio disso tudo, está a sociedade, tentando entender onde termina a suspeita e onde começa a realidade. A pergunta que fica é simples: os dados da quebra de sigilo vão esclarecer ou aprofundar a crise? Por que agora o caso saiu do campo das mensagens e entrou no campo das evidências financeiras? Quero saber sua opinião. Você acha que os indícios são consistentes ou ainda frágeis demais? Esse caso vai crescer ou vai esfriar quando os dados aparecerem? Comenta aqui embaixo. Se você acredita que política precisa ser analisada com firmeza, mas também com responsabilidade, deixa o like e compartilha. O debate precisa ser forte, mas precisa ser sério.